parabenizá-la pela iniciativa, afinal de contas, incentivar a emissão da carteira de identificação civil de crianças ou na primeira infância é fundamental. Afinal de contas, a gente vê nossas crianças e adolescentes passando por tantas situações absurdas e, às vezes, essa identificação civil falta. E aí, senhora presidenta, gostaria de aproveitar a oportunidade para falar do caso da Sofia, uma criança de 11 anos que foi estuprada e morta e jogada numa lixeira na Ilha do Governador. A gente sabe o quanto que a violência contra as nossas crianças e adolescentes, elas são patentes. E no estado do Rio de Janeiro, a gente vê o Rio de Janeiro enfrentando também uma crise no que tange às políticas públicas de garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Mas não só isso, senhora presidente. Esse caso da menina Sofia, que foi vítima de estupro e recebeu pelo menos 35 facadas, tendo seu corpo jogado numa lixeira na Ilha do Governador, não é um caso isolado. Infelizmente, a gente tem aí os dados apresentados pelo Disque Direitos Humanos, o Disque 100, que registrou entre o 1º de janeiro desse ano e 13 de maio 7.887 denúncias de estupros de vulneráveis. A média de denúncias em 134 dias é de cerca de 60 casos por dia ou de 2 registros por hora. Ou seja, o Rio de Janeiro está numa situação complicada também quando a gente olha para esses dados nacionais, porque no Rio de Janeiro, dados do Instituto de Segurança Pública, do ISP, apontam que 8.836 relatos de abusos sexuais registrados em 2023 e 3.540 foram casos cometidos contra crianças e adolescentes de até 13 anos. Ou seja, a gente, quando fala de política para crianças e adolescentes, a gente tem que pensar também nessa situação absurda e alarmante dos números de casos de estupros de vulneráveis no estado do Rio de Janeiro e que a gente ainda tem, senhora presidenta, um número subnotificado. Esses são os casos que chegaram às delegacias, que chegaram exatamente a algum tipo de denúncia. Então, no âmbito da Comissão da Mulher, inclusive, o nosso foco tem sido um trabalho mais voltado para as mulheres, mas, evidentemente, as nossas meninas, crianças e adolescentes têm um olhar privilegiado da nossa atuação justamente diante da vulnerabilidade. E aí é necessário dizer que as políticas públicas de prevenção, elas precisam garantir que cheguem às nossas crianças. A gente apresentou o projeto de lei 61 de 2022, que cria o auxílio provisório de subsistência da mulher e da criança vítima de violência, garantindo o valor de um salário mínimo nacional pago pelo período de 1 ano para a mulher ou a pessoa responsável pela vítima. Então, a gente precisa pensar nessa desconstrução da cultura do estupro que a gente tem naturalizado no nosso Brasil, mas também no estado do Rio de Janeiro. Inclusive, a comissão tem pegado muitos casos como esse. No último mês, a gente pegou pelo menos 5 casos emblemáticos de estupro de mulheres e vulneráveis no estado do Rio de Janeiro, e isso tem muito nos preocupado. É por isso, senhora presidenta, que eu aproveito a oportunidade para convidar para a audiência pública que realizaremos no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, no próximo dia 4 de junho, às 10 horas, na sala 1801, uma audiência pública com o objetivo de discutir os estupros no estado do Rio de Janeiro. E quando a gente fala de estupro de mulheres, obviamente, vamos falar também de estupro de vulneráveis, como no caso da menina Sofia e tantos outros casos que nos escandaliza, mas a gente precisa que essa Casa de Leis também haja na proteção das nossas crianças e adolescentes. Por isso, está aqui o convite e sigamos aí na luta e a nossa solidariedade à família da Sofia, que sofreu com toda essa situação, não só de uma lógica machista, de vulnerabilização das nossas crianças, mas Sofia, uma criança de 11 anos, ser violentada da maneira que foi, assassinada da maneira que foi, jogada com o seu corpo numa lixeira, demonstra o desprezo total sobre uma criança. Então, sigamos aí na luta
pela vida das nossas crianças e adolescentes, nossa solidariedade à família da Sofia. Obrigada, presidente.